meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma gravação de subsídio para a Escola Dominical. Nessa oportunidade estaremos fazendo um comentário sobre a lição 8, que o título é O Ministério de Jesus. O texto-chave é: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados de coração. É interessante que, para refletir, a frase está: o ministério público de Jesus anunciava a chegada do reino de Deus aos homens e o revelava como Messias. Quando nós olhamos para o texto de Mateus capítulo 4, versículo 17, nós vemos que Jesus ali, ele começa a pregar, trazendo aquela pregação de João Batista sobre o arrependimento, e ele diz que é chegado o reino dos céus. Então, o início do ministério de Jesus é marcado pela chegada do reino dos céus ou o reino de Deus. Mateus ele varia nessa expressão. Nós podemos também dividir o ministério de Jesus em 6 etapas, como que nós já estamos caminhando nesse trimestre. Nós podemos falar sobre encarnação, dividir encarnação, nascimento, vida ou ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão. E nós vamos focar um pouco nessa aula sobre mais o ministério terreno de Jesus. Nessa oportunidade nós estamos aqui com o pastor Lucas, que também já estará dando os comentários no início. Queridos pais do Senhor Jesus, para mim é um motivo de alegria podermos estar aqui para falar um pouquinho a respeito do ministério de Jesus. Já dando início e continuidade no que o irmão Alessandro está dizendo, o início da vida pública, né, de Jesus Cristo, conforme está na lição, a Bíblia nos mostra que após o nascimento de Jesus, existem algumas ordenanças e algumas tradições que precisam ser cumpridas, né? Como a circuncisão dele ao 8º dia. Isso é uma lei, né? Levítico 12:3 diz que ao 8º dia o menino tinha que ser circuncidado. A lei também dizia, em Levítico 12, do 2 ao 4, que após a purificação da mãe, a criança deveria ser apresentada. Isso se dá ao prazo de mais ou menos 40 dias. Só que algo na lição me chamou a atenção, comentado pelo pastor Rogério, o fato de Jesus aparecer no templo aos 12 anos de idade. Isso me chamou a atenção porque na cultura atual existe uma cerimônia, um rito de passagem entre os judeus chamado Bar Mitzvah, né? Que é quando o menino ele já para de ouvir a respeito da lei e pode se tornar um estudioso da lei. Porque até os 12, 13 anos, quem fala a lei dentro de casa é os pais, cumprindo a ordem de Deus em Deuteronômio. Tá a minha lei nas paredes, no coração, fala ao levantar, fala ao caminhar, fala ao se deitar. É uma ordenança, até 12, 13 anos. Hoje em Israel, nos dias atuais, 13 anos, quando o menino completa 13 anos, ele pode se tornar um estudioso da Torá. Antes ele só escuta. E aí agora o texto vai dizer que a vida secular, o ministério de Cristo, ele, na sua infância ele passa por essas 3 fases, né? A circuncisão, ele passa pela apresentação, fica no anonimato, aparece de novo com 12 anos, né? E com 12 anos, a Bíblia não diz que é o bar mitzvah dele, mas dá a entender, porque quando a gente lê lá em Lucas, o texto diz que ele está sentado aos pés dos doutores, né? Diferente de Paulo, que se assentou ao pé de Gamaliel para aprender com Gamaliel, ele está ensinando os doutores. E o texto diz que eles estavam maravilhados com o que Jesus estava ensinando, né? Essa cerimônia do Bar Mitzvah, de fato era para tornar agora ele um homem religioso, um homem da lei, um homem que compreende o princípio sagrado. Lembrando que, nessa ocasião, Jesus estava em Jerusalém, porque para os judeus existem 3 datas que são obrigados eles estarem em Jerusalém, né? Que é na Páscoa, no Pentecostes e na Festa dos Tabernáculos.
Essa tradição é uma tradição muito interessante, que nem o pastor deixou claro, né? Que ali ele estava agora passando ali responsável pela sua vida espiritual. E a própria palavra bar mitzvah, ela tem esse significado, né? Nós encontramos um paralelo na Bíblia Sagrada, Bar Timeu, filho de Timeu, né? Então, bar significa filho e mitzvah dá o sentido de mandamento, dá o sentido de lei, assim como o pastor deixou bem claro. Então, todo judeu, ele precisava cumprir isso, e assim como Jesus era, ele cumpriu toda a lei. Inclusive, depois coloca aqui no ponto A prática do batismo. Se nós começarmos a analisar, os judeus no Antigo Testamento, nós não vemos essa prática do batismo por imersão, como nós vemos claramente no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, nós vemos o ritual de purificação. Então, era costume dos judeus ter todo esse ritual e tudo mais com lavagem de água. E esse costume do batismo, alguns teólogos, alguns arqueólogos, eles vão colocar que provavelmente pode ter nascido ali na cidade de Qumran, onde que no ano de 1947 acharam os pergaminhos do Mar Morto, né? Aquele povo lá que se isolava, eles procuravam ter uma vida mais santa, porque a religião estava corrompida, então eles procuraram se isolar em Qumran, ali nessa cidade, que era uma cidade deserta. Então, alguns arqueólogos encontraram ali algumas cisternas. Então, eles identificam que provavelmente pode ser que foi dali que começou esse costume de batismo por imersão. E João Batista, ele vem propagando essa mensagem sobre o batismo, né? E Jesus, ele, por cumprir a lei, quando ele chega ali, né, para João Batista, até o próprio João Batista fala: eu que necessito ser batizado por ti. Jesus fala: não, eu vim aqui para que seja cumprido. Exatamente. Quando a gente olha para o fato de João resistir batizar Jesus, não, eu tava pregando até agora, vem um aí que é primeiro que eu, que é maior do que eu, né? Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, agora o Senhor vem a mim e diz que eu tenho que te batizar. De fato faz sentido, porque João entendia que o batismo era para cobrir o pecado, né? É uma lavagem do pecado. E Jesus não tinha pecado. Então não fazia sentido nenhum. Mas a razão de Jesus estar se submetendo ao batismo é porque ele estava se identificando com o seu povo, a quem ele veio salvar. E foi para cumprir as demandas da lei, né, que Jesus se batizou. Submetendo-se ao batismo, Jesus também está aceitando o seu destino. Porque tem muita gente que fala, ele se batizou. Para Jesus, o batismo não foi só mais um mergulho na água. Não, foi algo sério. Ele estava identificando que ele estava assumindo a culpa já da humanidade e já estava se identificando com aqueles com quem ele veio salvar. E como membro do seu povo e membro da humanidade, ele toma sobre si os nossos pecados, né? E no batismo ele atira esses pecados, né, sobre si com uma ira santa, se assim podemos dizer, dedicando todo o seu tempo à sua vocação santa. Também é válido lembrar, né, como eu disse agora há pouco, que o batismo de Jesus ele não é uma cerimônia como qualquer outra para Cristo. Para ele fazia parte da obra redentora. Também é válido lembrar que o batismo de Jesus também, uma vez que nós estamos falando do ministério dele e da sua vida pública, ele tem um sentido espiritual. Porque o batismo de Jesus tem pelo menos 2 grandes significados importantes, espiritualmente falando, para quem estava assistindo. Primeiro, é um batismo de Jesus que marca a unção de Jesus. Porque todos os 4 evangelistas relatam que após sair das águas, se levantando das águas, se não me engano, João vai dizer quando ele estava chegando na beira do Jordão, mas dentro das águas ainda, o texto diz que o Espírito desceu sobre ele como forma corpórea de pomba, né? O Espírito Santo veio sobre ele. Então nós entendemos aqui que o Espírito Santo é compreendido como a instrumentalização pública para a atividade que o Senhor Jesus agora irá exercer diante do povo. Então, embora sendo Deus, embora sendo Filho de Deus, embora participando da Trindade Divina,
ele não se recusa a receber o Espírito Santo. O Espírito Santo repousa sobre ele, o que mostra que ele foi ungido de Deus. E mesmo sendo Jesus o Filho de Deus, ele não dispensou a unção do Espírito. Diante de toda aquela população que estava ali assistindo o seu batismo, ele não dispensou. Mesmo ele sendo homem perfeito, ele não abdicou do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Esse é o primeiro significado. O segundo significado do batismo de Cristo é marcar a sua aprovação como Filho de Deus. Porque o texto diz que quando ele saiu da água, o Espírito desceu, ecoou uma voz no céu: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Ou seja, Jesus não apenas se identifica com o pecador, né, a quem veio salvar, mas o Pai o identifica como Filho amado. Ele se identifica como pecador e o Pai o identifica como Filho amado, né? E em quem o Pai tem prazer. E é o próprio Pai que dá testemunho dele diante do povo, né? Vale a pena observar que nessa passagem vemos aqui para quem discorda da Trindade, a presença da Santíssima Trindade, né? O Pai, né? O Filho sendo batizado, o Pai ecoando do céu e o Espírito descendo em forma corpórea de pomba. Então, é interessante. Aí na lição está escrito que por volta dos 30 anos de idade, Jesus dá início ao seu ministério, o que nós vamos dar continuidade agora. Mas falando de ministério, né? Eu ouvi uma frase uma vez que marcou a minha vida. Ministério é serviço. E serviço não é ser visto. Isso é interessante pra gente, né? Porque tem muita gente que confunde ministério com serviço, com ministério ser visto, que é só popularidade. E tudo que Jesus fez, na verdade, não era para alcançar a popularidade, né? Embora ele alcançou, mas não era o intuito dele. É o que nós vamos dar continuidade falando. E é bastante interessante quando nós analisamos esse início do ministério de Jesus, e partindo ainda desses primeiros pontos que nós estamos fazendo um comentário sobre Jesus cumprir toda a lei, que pela lei também exigia que o sacerdote ele começasse a exercer o seu ministério a partir dos 30 anos. E as aulas que vão vir posteriormente vai falar sobre isso, sobre o tríplice ministério de Jesus, né? Como profeta, como rei e como sacerdote. E que nem o pastor já fez o comentário, é um episódio muito interessante. Jesus saindo da água, ele é batizado, é confirmada ali a filiação, mostrando a divindade de Jesus Cristo, né? O conceito de filho, Jesus como filho de Deus, da ideia da divindade, como já vimos em aula passada. E agora ele também vai para o deserto para poder ser tentado. E nós podemos fazer um paralelo ali com Gênesis, porque a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que Jesus Cristo é o último Adão, né? Então ele é o nosso representante espiritual, representante do céu. Nós sabemos que nós caímos no primeiro Adão, que foi o episódio lá do Éden. O primeiro Adão, ele foi tentado e pecou no Éden. Jesus, como último Adão, ele foi tentado no deserto e suportou a tentação, né? Então nós podemos fazer esse paralelo e por intermédio dele nós recebemos a vida, por intermédio do seu sacrifício. E a lição ela continua falando que depois disso, Jesus, após o batismo, após a tentação, ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. E os irmãos sabem que a palavra discípulo ela vem do grego matetes, né, que dá o sentido de seguidor, dá o sentido de aprendiz. E alguns exegetas eles vão fazer uma diferença entre discípulo e entre aluno, né? Porque o aluno muitas vezes ele não vai seguir os passos do seu mestre, né? Então eles colocam essa diferença que às vezes vale a pena nós observarmos, né? Porque muitas vezes o aluno ele vai receber a instrução do seu mestre, mas muitas vezes ele não vai seguir os passos do seu mestre, diferente do discípulo. O discípulo ele vai receber a instrução do seu mestre, ele vai receber a doutrina e vai andar como o seu mestre andou. Então o próprio Jesus ele começa a chamar ali na região da Galileia seus primeiros discípulos, e ali onde que ele realiza praticamente todo o seu ministério. Exatamente. É interessante que quando Jesus volta do deserto, ele está estabelecendo o reino de Deus, né? Ele começa a pregar o reino de Deus. E ele começa a recrutar trabalhadores para o reino, né? Os discípulos ali, na verdade, são homens que ele vai preparar para ser trabalhadores do reino, né?
E é interessante nós avaliarmos isso até num contexto contemporâneo, porque todo mundo que é chamado para a salvação também é convocado para trabalhar, né? Existe entre os irmãos, né, nas igrejas o dito, né? Eu sou membro de banco, crente de banco, alguma coisa nesse sentido assim e tal. E não, na verdade, todos os que são chamados também são convocados para ganhar almas, para discipular, para fazer discípulos. E no ministério de Jesus isso é nítido, né? E é nítido e iminente, é rápido de se ver, né? Eu tenho até uma certa cisma com alguém que diz assim, eu tenho 3 anos de crente, eu sou novo convertido. Quando eu olho para os discípulos, eles tinham 3 anos de crente e viraram apóstolos. Então, a questão está na entrega ao discipulado e ao senhorio de Cristo. Quando olhamos para Jesus chamando os seus discípulos, nós encontramos nas Sagradas Escrituras pelo menos 3 chamados distintos. O primeiro chamado está relacionado à salvação para os discípulos. João 1, do 35 ao 51. O segundo chamado está para o discipulado, né? Marcos 1, do 16 ao 20. E o terceiro chamado é o chamado para o apostolado, Marcos 3, do 14 ao 21. Então é interessante a gente observar isso. Todos nós, ao olharmos para o ministério de Jesus, aprendemos com ele, fazemos igual ele. Todos nós somos chamados para ser discípulos de Cristo. E ainda pensando dessa forma, de Jesus chamando ali os seus discípulos para ser seus seguidores e ensinar eles, nós conseguimos ver isso na prática do ministério de Jesus. Sim. Né? Porque eles andaram com Jesus e Jesus os ensinou o que eles iam fazer depois. Porque quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que tudo aquilo que Jesus ensinou de doutrina e milagres, curas da forma que tinha que fazer, nós olhamos isso no livro de Atos dos Apóstolos, eles colocando em prática. Que aí nós vemos o ministério de Jesus do âmbito terreno, de ordem terrena e também de ordem espiritual. Eu achei bastante interessante que o nosso irmão, ao escrever a revista, ele coloca sobre inclusão. Nós sabemos que naquele tempo as coisas eram bastante difíceis. E eu anotei um ponto aqui muito interessante, partindo desse sentido de ordem terrena de inclusão, daquele homem sobre a mão mirrada. É o que me chamou muita atenção, andei meditando sobre isso, porque naquele tempo o serviço ele era um serviço agrícola, um serviço braçal, manual, e ele coloca aqui também artesão. Inclusive eu posso até indicar um livro, aquele livro lá do Joaquim Jeremias, A Vida nos Tempos de Jesus, ele trabalha bastante essa questão, um livro muito interessante, vale muito a pena ler. E aquele homem da mão mirrada, ele, por ter essa mão, ele não conseguia trabalhar. Então nós podemos pensar da seguinte forma, que ele tinha uma família, e se ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia trazer sustento à sua família, e também não tinha sua própria dignidade. Então Jesus, ao curar ele, Jesus estava restituindo e reabilitando a sociedade, dando a possibilidade de uma nova chance para que ele voltasse para a sua família. E muitas vezes isso nós vemos Jesus fazendo ainda no dia de hoje. Jesus pegando pessoas de situações improváveis e fazendo que nem esse homem de mão mirrada. Pessoas que estão à margem da sociedade, que estão separadas da sociedade, Jesus faz que nem esse homem. Pega, reabilita e o inclui de novo na sociedade, para mostrar o poder de Deus. Então nós podemos ver o ministério de Jesus na ordem terrena pensando dessa forma. Exatamente. Olhando para o contexto atual, né, e dentro do que Jesus trabalhou no seu ministério em ordem terrena, é válido ressaltar só para nota de rodapé, né? Quando a gente fala que o ministério de Jesus incluía as pessoas, vale lembrar que todo mundo que vinha a ele não permanecia como estava, mudava de vida. Porque hoje, dentro do contexto secular, as pessoas, todo mundo tem o hábito de dizer, Jesus me aceita como eu sou, né? Deus me ama como eu sou e tal. Não, ele te recebe como está, ele nos recebe como estamos. Se a gente está sujo, lameado, doente, ferido, cheio de coisa do mundo, de vícios e manias, ele nos recebe.
A partir daí é um outro tratamento. E aí ele cuida da gente, ele sara-nos, ele nos cura. Como você mesmo falou, ele trata todas as nossas limitações para que a gente possa viver uma vida em sociedade. Partindo desse princípio, dessa inclusão que Jesus... É só Jesus que pega um ateu e faz dele um pastor, um ex-presidiário e faz dele um evangelista, que pega uma prostituta e faz dela uma ministra de louvor na casa do Senhor. Partindo desse ponto de vista, quando nós olhamos para o ministério de Jesus em ordem terrena, nós podemos identificar a graça de Deus se manifestando aos homens, né? Quando a gente olha para lá o chamado de Mateus, né, que era Levi e de Zaqueu, são dois homens publicanos que pela lei não podiam entrar no templo. Eles eram considerados o lixo da sociedade judaica, porque eles eram judeus, porque eles pertenciam ao povo hebreu, mas decidiram trabalhar para os romanos, né? E quando Jesus encontra com eles... É loucura a mente humana, mas você observa que após o encontro de Jesus com eles, nenhum permaneceu como estava. É imediato a gente encontrar com Jesus e aquilo que nós fazemos que fere a santidade de Deus, a gente querer abandonar. Tanto que Jesus olha para Zaqueu, está na casa de Zaqueu. Não sei quanto tempo durou a conversa de Jesus com Zaqueu, mas eu sei que no mesmo dia, Zaqueu falou: Senhor, se eu tiver roubado alguém, eu vou devolver. Se alguém provou, eu devolvo 4 vezes mais. E por aí vai. Mateus largou tudo lá na alfândega e foi seguir Jesus. Quando a gente olha para Jesus como o seu ministério terreno, como a graça se manifestando aos homens, você entende por que era necessário Jesus passar por Samaria, João 4. E era ali necessário passar por Samaria? Era. Arqueologicamente, geograficamente, ele podia dar a volta, como muitos outros faziam. Mas, espiritualmente, era necessário passar por Samaria, porque havia uma pessoa lá que estava morrendo no pecado. E ele precisava tratar uma situação lá. A mesma coisa, quando a gente lê lá João 7. João 6,53 diz: todo mundo foi para sua casa. Porém, Jesus foi para o monte orar. E no outro dia de manhã, Jesus estava no templo. Jesus estava no templo. Que hora que o templo abria? Não era de manhã cedinho. As atividades começavam, segundo a tradição, a partir das 9, 10 horas da manhã, né? Dependendo do período. Jesus está lá no templo. E, de repente, chega uma turma com a mulher pega no ato de adultério. Senhor, essa mulher foi pega no adultério. Ela está condenada pela lei, ela está condenada pela religião, ela está condenada pela população e ela está condenada pela mente dela. Porque o texto diz: colocar ela no meio e ela não falou nada. Ficou calada. E aí, Jesus estava no lugar certo, na hora certa. Para quê? Para resolver a situação. Então, na ordem terrena, o seu ministério abrangiu todas as pessoas, fora os casos que estão citados aqui na nossa lição. O ministério de Jesus terreno, ele conseguiu mostrar para nós, hoje, na atualidade, que ele alcança tanto quem está na alta cúpula, encontrando com Nicodemos, quanto quem está na escória da sociedade, né? E isso é interessante, né? Quando o texto diz que eles traziam, tem um texto sagrado que diz que eles traziam os enfermos para Jesus curar e os endemoniados para que ele libertasse, o termo grego para trazer ali, trouxeram, né, é pero, né, que significa carregar um fardo. Ou seja, muitas pessoas enfermas e endemoniadas foram trazidas a Jesus porque de outra forma elas jamais poderiam vir. Né? Então, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente entende que no ministério terreno de Jesus existem propostas que para nós é carregarmos os cativos a Jesus. A gente não tem poder para libertar, mas Jesus tem poder. A gente não tem poder para curar, mas Jesus tem poder. Né? A ideia ali é que esse fardo seja nosso, que nós carreguemos esse fardo. E só para concluir esse raciocínio a respeito da ordem terrena, quando Jesus está lá na casa de Mateus 2,17, o texto diz que as pessoas falam: mas ele come com os publicanos, com os pecadores? Marcos 2,17. E aí Jesus diz: eu não vim para os sãos,
mas quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas chamar os pecadores, né? A mensagem de Jesus aqui é que só os que se reconhecem doentes e pecadores e têm consciência do seu estado é que necessitam tem necessidade da sua salvação, né? Que só aqueles que se humilham é que podem ser salvos, né? Existem 3 tipos de pessoas que participam e veem o ministério de Jesus, mas não fazem parte do plano da inclusão, como está citado na lição. Tem pessoas que não conhecem Jesus como Cristo. Sabem quem Ele é, mas para eles Ele não é o Senhor deles. Tem pessoas que conhecem Jesus, mas se recusam a crer e confiar nele. Acham um mundo melhor. E tem pessoas que não admitem que necessitam de Jesus. Esses não fazem parte do ministério terreno, da ordem de inclusão de Cristo. Maravilha. E muito interessante o primeiro comentário que o senhor fez sobre que Jesus, ele não aceita nós do jeito que nós é. E hoje nós nos encontramos com muitos Nicodemos, né? Porque se Jesus se aceitasse nós como a gente somos, não precisava nós nascer de novo. Exatamente. Muito simples, ele fala isso para Nicodemos. Então nós podemos pegar desse ponto do ministério terreno que você trouxe e já trazer para o ministério espiritual. Sim. Porque dessa forma, quando nós temos o encontro de Jesus, nós, por obra do Espírito Santo, nós nascemos de novo. E Jesus, ele teve o seu ministério tanto de ordem terrena quanto de ordem espiritual, que aí entra no ministério da reconciliação. Eu acho interessante, eu gosto muito de pensar nessa passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e versículo 8, que Paulo ele vai falar, né? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E o versículo 17 ele vai falar, né? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não imputando aos homens os seus pecados. É interessante nós pensar primeiramente sobre do sentido que nós temos de reconciliação, né? No sentido, vamos dizer assim, do nosso tempo. Um exemplo, nós pode ter alguma briga. E no caso, eu e você chateamos um com o outro. Então, vai chegar um momento que nós vamos pedir perdão. Então, nós vamos se reconciliar. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que essa reconciliação, ela não se deu por parte que Deus virou as costas para o homem. Não, mas porque o homem virou as costas para Deus. Foi o homem que desobedeceu a Deus. E o mais interessado na nossa salvação é Deus. Porque nós mesmos não somos interessados. Porque o pecado, ele nos deixou sujeito à nossa própria vontade e escravo do pecado. E quando nós olhamos isso, nós voltamos ainda lá para o Éden. Isso mostra que nós não vamos até Deus, é Deus que vem até nós. Porque após Adão pecar, Gênesis capítulo 3, versículo 8, vai falar que ele se escondeu. E o versículo 8 vai falar que Deus foi até ele e o chamou. Isso mostra que é sempre Deus que está indo atrás ao homem. O homem está sempre fugindo de Deus. E o cristianismo é maravilhoso por causa disso. Porque o próprio evangelista João, no capítulo 1, versículo 14, vai falar que o verbo se fez carne. Então é Deus que vem até nós, porque Ele é o interessado na nossa salvação. Então, essa reconciliação, ela se dá por parte única e exclusivamente de Deus, enviando o seu Filho. E quando nós pensamos dessa seguinte forma, nós podemos analisar essa palavra agora no texto grego, que é apocatalesen. Ou seja, então o significado ele não é certo. Se nós pegarmos alguns dicionários do grego e alguns exegetas, nós vamos ver que geralmente eles variam, mas todos eles chegam à mesma concordância. O significado pode ter restituição de lugar à pessoa que se separou, ou seja, restituir de novo a pessoa que se separou. Então nós já pode pensar lá no Éden, que o homem saiu do seu lugar onde que estava. Ou pode colocar em ordem também, um termo mais simples, colocar em ordem. Colocar em ordem o quê? Aquilo que estava em desordem. Ou seja, que é a criação. Então, nós podemos pensar no Ministério da Reconciliação em 3 pilares. Primeiro era Deus reconciliando com os pecadores, com nós, enviando o seu Filho para morrer por nós e, sendo assim, nós somos reconciliados. Segundo ponto que nós podemos trabalhar reconciliando a criação. Então nós vamos ver aqui em Colossenses,
capítulo 1, versículo 20. Isso é um texto bastante interessante de se meditar e bastante curioso também, me chamou a atenção muito, que está escrito: havendo por ele feito paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, né? Nós vamos pensar, como assim? Jesus não morreu somente para reconciliar o homem? Não, nós vemos que o sacrifício de Jesus Cristo, na vinda de Jesus, na segunda fase da sua segunda vinda, beneficiará toda a criação. Porque ainda lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, nós vemos Deus dando uma sentença, falando que para Adão, maldita é a terra por sua desobediência. Então toda a natureza, ela caiu nessa desordem pela desobediência de Adão. E eu interpreto esse versículo da seguinte forma, que o sacrifício de Jesus Cristo, quando Jesus voltar com a sua igreja para instaurar o seu reino físico no período de 1000 anos, toda a reconciliação, toda a criação será beneficiada por causa disso, porque nós vamos ter uma aula sobre o milênio, falando, e nós olhamos essas profecias em Isaías, onde que o leão não comerá o bode, a criança colocará a mão na cobra e ela não picará. Então, nós vemos também em Romanos capítulo 8, versículo 22, o próprio Paulo também falando isso, que a criação ela geme, esperando o dia da redenção dos filhos de Deus. Ou seja, haverá um dia em que essa sujeição do pecado que a criação está, não por causa dela, mas por causa de Adão, que recebeu o governo divino de Deus para administrar e não conseguiu, quando Jesus voltar, essa reconciliação se dará. Então, o sacrifício de Jesus Cristo abrange todos os pecadores, mas também trará benefício toda a sua criação, que retornará como que era no período do milênio. Exatamente. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, principalmente no que diz na ordem espiritual reconciliação, 2 Coríntios 5, 17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Tudo que o irmão comentou, de fato, é isso mesmo. Mas existe um que a mais nesse ministério da reconciliação da parte de Cristo, porque Cristo morreu por nós para que nós vivêssemos para Ele. Haverá toda uma reconciliação universal e tudo isso. Mas através do ministério da reconciliação de Cristo, nós hoje temos que trabalhar também para que outras pessoas se reconciliem com Ele. É o que o texto está dizendo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isso é para a igreja. Nós temos esse ministério. Então, porque Cristo morreu por nós, agora nós devemos viver para Ele. E aí é onde, desculpa a expressão, talvez seja um pouco chula, onde o bicho pega. Porque a gente vive para Cristo hoje de maneira que viver para Cristo é cantar, é tocar, é tantas outras coisas, menos reconciliar pessoas com Cristo. E aí essa é a proposta do ministério espiritual de Cristo. Ele morreu para nós, para que nós vivêssemos para Ele. Então, o Salvador não morreu por nós para que a gente viva uma vida egoísta. Não, agora eu vou ganhar dinheiro com o Evangelho, agora eu vou viver bem com o Evangelho e o povo por aí que... Não. A proposta aqui é para que a gente viva para Ele, pelo ministério que ele executou por nós, né? Então, sermos constrangidos. Se a gente voltar um pouquinho o texto, no 5,14, é para que nós sejamos constrangidos pelo amor de Cristo. Porque o amor de Cristo nos constrangeu e nos reconciliamos com Ele.
E a partir desse princípio, agora constrangidos pelo amor de Cristo, a gente quer constranger outras pessoas a viver uma vida de paz com Deus, né? De reconciliação, uma vida plena com Cristo. Pelo menos assim, olhando por cima, estudando um pouquinho do que está comentado pelo comentarista, eu entendi isso também. Haverá, sim, uma reconciliação geral, né, no milênio, haverá uma reconciliação global, mas também existe uma reconciliação imediata também, que é necessária da parte da igreja, e a gente aprende com Cristo. De fato, que se trata da grande comissão. A grande comissão. A grande comissão, ir por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, é a nossa responsabilidade, né? O já eu ainda não. É para agora, para podermos fazer a missão. E, continuando ainda, o ministério também de Jesus, ele foi feito por sinais e prodígios. E isso é bastante interessante, que nós já falamos um pouco de Jesus, o pastor também já falou um pouco de Jesus ter recebido o Espírito Santo, e nós sabemos que as obras que Jesus fez foi pelo poder do Espírito Santo, né? O Espírito Santo desce sobre ele, aquele próprio texto lá de Lucas está falando isso, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu a pregoar boas novas, libertar os cativos e por aí vai. É interessante quando nós olhamos ainda João capítulo 3, versículo 34, vai falar que Jesus ele recebeu a plenitude do Espírito, né? E aqui nós podemos fazer uma análise colocando para nós. Nós temos o Espírito Santo, mas nós não temos a plenitude do Espírito Santo. Então há uma diferença da plenitude do Espírito para nós. Nós temos o Espírito, mas não a plenitude do Espírito. E o Espírito Santo ele foi fundamental no ministério de Jesus. Nós encontramos ali uma obra que ele faz e que é bastante curiosa, é uma pergunta que sempre surge, né? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é esse pecado que não tem perdão? É só nós analisarmos o contexto, é muito simples, porque nós olhamos Jesus expulsando um demônio. Ele começa lá expulsando um demônio, então o debate começa ali. E depois ele é questionado por expulsar aquele demônio, fala que ele expulsa o demônio pelo princípio dos demônios, e Jesus fala que um reino dividido ele não pode subsistir. E ele continua o seu pensamento e tudo mais. E o que Jesus ele fala, né? Que o pecado que não tem perdão é atribuir uma obra do Espírito Santo ao demônio, de uma forma consciente. Foi o que os fariseus ali em questão eles fizeram. Eles de uma forma consciente viram a manifestação do Espírito. Eles atribuíram aquela obra que Jesus tinha feito pelo poder do Espírito Santo ao demônio. Dessa forma, Jesus falou que esse pecado não teria perdão. E por que não tem perdão? É muito simples. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do Espírito é o próprio Espírito Santo. Então, uma vez que você blasfemou contra ele, você está rejeitando de uma forma livre e consciente a ação dele operar na sua vida e te levar ao arrependimento. Então, a blasfêmia com o Espírito Santo nada mais é do que, de uma forma consciente, você atribui uma obra do Espírito Santo ao diabo. E talvez você se pergunte, mas será que eu já blasfemei? Só por esse pensamento, não. Porque isso é um pensamento de uma pessoa que está preocupada. E a blasfêmia com o Espírito Santo leva a isso. Então, aquela obra que Jesus operou foi por o poder do Espírito Santo de Deus. Bom, assim, num resumão final aqui, do Ministério de Sinais e Prodígios de Cristo Jesus, toda a história de Cristo foi envolvida pela presença do Espírito Santo, né? Ela começa no ministério de Jesus quando o anjo aparece a Maria e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Espírito. Na verdade, essa palavra virtude, ela aparece 2 vezes no Novo Testamento. Aparece com Maria, né? E depois lá em Atos, quando Jesus diz assim: ficar em Jerusalém até que sejais revestido do poder de Deus total. E vindo sobre isso a virtude do Espírito. A virtude ali é a mesma conotação, né? Então começa lá. Depois o ministério Jesus já no ventre de Maria, Maria vai encontrar com Isabel e o Espírito Santo batiza João Batista no ventre de Isabel. Tá ali o Espírito Santo trabalhando, né? O Espírito Santo cobre Maria com sua sombra, está escrito nas Sagradas Escrituras.
Quando Jesus foi batizado, como nós já citamos, o Espírito Santo desce sobre ele. Quem conduz Jesus ao deserto para ser tentado é o Espírito Santo, né? Quando Jesus regressa para a Galileia, o texto diz que quem conduz ele até a Galileia é o Espírito Santo, pelo seu poder. Quando Jesus prega em Nazaré, na sinagoga de Nazaré, uma das maiores sinagogas da época, como você mesmo afirmou, Jesus pega, senta, abre Isaías e diz: o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu. Então, o Espírito Santo faz parte de toda a história. João 17, quando Jesus está ensinando, né? Ou melhor, João 14, quando Jesus está falando a respeito do reino de Deus, que ele vai morrer e tal, ele fala do Espírito Santo sobre os seus discípulos, né? Ele vai ensinar que o Espírito Santo atua na jornada missionária do ser humano, né? E aí, depois, lá em João 17, ele ora para que o Pai dê o Espírito Santo. Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus aparece aos discípulos, e o texto diz que ele soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está continuamente no ministério de Jesus, desde do seu nascimento até a sua ascensão. Quando Jesus sobe aos céus, ele fala: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? É interessante porque a proposta aqui ela é bem audaciosa. Poder para quê? Porque a gente hoje vive uma geração que quer ser movida, que nem a lição, quer ser conduzida pelo Espírito Santo, quer ter o poder do Espírito Santo, mas para quê? Aí ele vai dizer: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim da terra. Todo o propósito do crente cheio do Espírito, ou melhor, todo crente cheio do Espírito Santo tem como propósito ganhar almas, ser testemunha. O propósito do Espírito Santo, um crente que é cheio do Espírito Santo e não ganha uma alma, que não discipula uma alma, tem que verificar direitinho esse conceito de ser cheio. Porque a proposta de ser cheio do Espírito Santo, trabalhando no ministério, aplicando o ministério de Jesus para nós, todo o ministério de Jesus, cheio do Espírito Santo, nos trouxe aqui 2023 anos após, falando do nome dele. Isso é o Espírito Santo atuando no ministério de Cristo. E a proposta do ministério do Espírito, do Espírito Santo na igreja, a proposta do Espírito Santo na igreja hoje é exatamente essa: ser testemunha de Cristo, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Em toda parte a gente ser testemunha de Cristo, né? Então, a virtude, né? Ficar do alto, ficar em Jerusalém até que sejais revestido. Permaneçam na promessa que de mim tivesses ouvidos. Então, a proposta para nós, ao olharmos para o ministério de Jesus, é bom orar. Eu já tive esse privilégio de orar e Jesus curar. Uma experiência recente, um irmão lá da igreja ia amputar o pé. E eu orei por ele e falei assim: pode ir no médico amanhã que não vai amputar o pé. É bom, mas isso não é prioridade no ministério do Espírito Santo. Muito melhor é você ver as almas se rendendo, vindo a Cristo. Então, essas são as últimas instruções a respeito do Espírito Santo na vida da igreja. Meus irmãos, então nós vamos ficar por aqui. Que os irmãos se debrucem, procurem a cada dia mais se aprofundar. Eu tenho certeza que a sua aula será extremamente abençoada e que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um. Até a próxima.